Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe demais você, sua casa, sua família, sua sexta-feira. Que ela seja maravilhosa. O final de semana está chegando. Que seja incrível, com uma programação incrível, com a sua abençoada família, começando pela mesa. E que o favor do Senhor esteja sempre sobre você e os seus, em nome de Jesus. Ó, povo meu, escute o meu ensino. Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos. O que os nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e Israel, estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse. E também os filhos, ai meu Deus, é lindo demais, que ainda nasceriam. E eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus e não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal, povo de coração desleal. Para com Deus, gente de espírito infiel. Meu Deus. Quando você lê em Juízes 1, 2, você vê que veio uma geração que não conhecia o Senhor. Toda vez que eu leio isso, de verdade meu coração dispara. Meu Deus. Você sabe que eu sempre tive isso dentro de mim. Eu vou ensinar. Eu orei durante toda a gestação dos meus netos, impondo as mãos. Toda vez que as minhas noras chegavam, eu colocava as minhas mãos no ventre. E desde que nasceram, orações, unções, e quando foram tendo entendimento, ó, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Porque, como eu li para você, o objetivo é que eles conheçam o Senhor, que eles creiam no Senhor, confiem no Senhor e vivam uma vida reta, alinhada com o Senhor. Ensina o menino o caminho que deve andar, e quando envelhecer não se desviará dele. Então, quando aquela geração, veio uma nova geração que não conhecia o Senhor, aí você lê o livro de Juízes. Meu Deus! Foi uma tragédia.
gemeram, aquelas pessoas gemeram. E assim, ó, o Senhor levantava juízes, eles voltavam um pouco, depois se desviavam. Por quê? Porque não foi feito um bom alicerce. A geração que entrou na terra prometida falhou em transferir para a próxima geração. E aí foi uma tragédia. Você vê no livro de Juízes que cada um fazia o que achava certo. Então era uma bagunça. E é onde você vê uma nação que sempre, né, foi vitoriosa e os inimigos temiam, agora subjugada, debaixo da opressão. Por quê? Porque estavam sempre retrocedendo na fé, voltando a fazer o que o Senhor reprova. Sempre. Avançava um pouquinho, retrocedia. E, não pense que receberá alguma coisa do Senhor. Por quê? Porque tem mente dividida. E o que isso causa? Essa oscilação. Leva a pessoa à instabilidade. O que o Elias chegou dizendo para o povo? Até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Até quando vocês vão viver aí essa vida oscilante? Ora com Baal, ora com Deus. Vocês vão ter que escolher um lado. Não dá para viver assim. Né? Ou você vai, ou vocês vão para Baal mesmo, ou vocês assumem Deus de verdade, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E se tem um pecado na Bíblia apontado como o mais terrível, é o da idolatria. E um ídolo no coração é tão terrível, abominável para Deus quanto um ídolo na mão. E quando Deus não é a nossa prioridade, significa que outra coisa é. Então, quando aquela geração que entrou na Terra Prometida falhou em transferir a fé para a outra geração, aí aquilo desandou. Quando nós falhamos em algo tão sério, que é viver uma vida reta e transferir isso rigorosamente, de forma responsável, transferir. Deuteronômio 6 fala: ensine os seus filhos à mesa, andando, ao deitar, ao levantar. Quer dizer, o tempo todo você tem que estar ensinando os filhos, orando com eles, lendo as escrituras. Se tem um investimento a ser feito, é na vida da próxima geração. Então, o que nós temos visto? Né? Só pioras, né? Gerações que vêm piorando, por quê? Porque um foi soltando, que outro foi soltando, e foi soltando, e foi soltando, e chegamos nisso aí que você está vendo. E agora, se os pais não se levantarem e se fortalecerem em Deus, e é hora de ir para a mesa, como a Bíblia diz, em Deuteronômio 6. E botar ordem. Põe a ordem em casa. Nós precisamos servir a Deus com diligência, sermos diligentes em servir o Senhor e ensinar os filhos. É tirar das telas. Quando eu falo tirar, não estou dizendo, eles não vão ver mais de jeito nenhum. Mas ter aquele período, sabe? Daqueles 10, 15 minutos, no mais, eles precisam estar envolvidos com coisas produtivas. E nós é que damos o norte. É a autoliderança e a liderança
daqueles que o Senhor colocou debaixo, né, aos nossos cuidados, né, debaixo da nossa liderança. É conduzir bem. Eu preciso me disciplinar e nenhuma disciplina no início é motivo de alegria. Agora, mais tarde, produz os frutos de justiça, de paz e de alegria. Né, uma mulher contou que ela era cristã, mas ela e o marido trabalhando muito, os filhos eles foram soltando. Então, na verdade, na casa dela eles não oravam, não liam as escrituras, era sempre todo mundo nas telas, ou celular, computador, ou videogame, vai para o shopping. Não tinha tempo para Deus. Ela dizia, até íamos no domingo, quando não tinha nada, né, alguma viagem, algum evento. Nós íamos. Mas falar que nós tínhamos uma vida alinhada com Deus, nós não tínhamos. Até que esses meninos cresceram. E ela disse, quando nós descobrimos de forma terrível, nossos 3 filhos estavam, o de 13, a menina de 11 e o de 8, na pornografia. Porque o mais velho mostrou para os outros, na escola, a menina de 11 ficando com meninos, o menino de 13 já tinha perdido a virgindade, o pequenininho já na masturbação. Ela disse que ela entrou em desespero. Ela ficou acamada. E ela disse, bispa, eu não sabia por onde começar. E aí ela disse que uma amiga indicou o programa, e ela começou a ouvir cultos antigos, e ela disse que Deus foi tão incrível que ele foi levando ela para essas mensagens de família, de estruturação, e mostrando para ela a negligência dela. E ela chamou o marido e falou, escuta, nós negligenciamos feio. Nós não ensinamos, nós não preparamos os nossos filhos para temer a Deus. Ela disse que ela só chorava. Resumindo, o processo agora de arrumar a casa deu trabalho. Porque o mais velho batia de frente, não queria. A menina não queria. Batendo de frente com eles. Por quê? Porque eles deixaram. Cada um tinha um celular, até o de 8 tinha celular, ela disse. Até o de 8. Ela deixava dormir na casa de amigos, e com isso ali eles foram. Foi onde o menino perdeu a virgindade. A menina, já assim, num nível, caminhando, a imoralidade tomou conta. Então, tinham portas abertas que eles precisavam fechar. A vida era toda bagunçada, desestruturada. Temor a Deus não tinha. Deus não era prioridade. Então, tinha muita coisa para arrumar. E aí foi. Até ela começar a colher os primeiros frutos. Levar para a mesa foi um trabalho, ninguém queria ficar, porque ela falou, a gente não comia, porque eu vivia trabalhando, ele também, ficávamos pouco em casa e não levamos isso a sério. Bispa, ela disse, você fez um culto, você dizia, ei, não conte que tudo vai dar certo sem que você faça o que tem que ser feito. E ela falou, foi exatamente isso que aconteceu. Eu contei que ia dar tudo certo.
E eu simplesmente contei. Não, vai dar tudo certo. Meus filhos vão ser bem-sucedidos, vai dar tudo certo. Né? Coloquei numa boa escola, estou dando condições, eles têm uma vida boa, eu estou ensinando aqui e tal. Ela falou, mas eu não estava ensinando nada. Meus filhos não me viam orar, nem o pai. Então, assim, tem vários detalhes, mas resumindo, ela, por incrível que pareça, o mais velho tem se quebrantado. A menina, ela falou que está mais difícil. O pequenininho também, ela disse que eles têm conseguido, né? Porque ela botou mais perto e tal. Quando eles entenderam sobre diminuir as telas, tirar o celular, aí ela falou, parecia que a casa ia abaixo. Então foi uma luta. E ela disse, ainda estamos nesse desafio, mas estamos vencendo com muita oração, voltaram de verdade para a igreja, estão envolvendo esses filhos nos trabalhos. Ela disse, nós não investíamos na vida espiritual dos nossos filhos. Era só aquela história. Investir na boa escola, na boa roupa, no tênis de marca, no celular, no bom computador. Para nós era isso. Né? Estamos investindo. E, por fim, meu filho mais velho com a minha filha com notas ruins, estudando em escola cara. Enfim, nós estávamos dando o que todo mundo acha que é o que tem que ser feito. E eu entendi que você ainda fez um culto dizendo que a maior herança que a gente deixa para os filhos é a fé. É a fé, é a maior herança. Se nós fracassamos em transferir a fé no Deus vivo, ensinar o caminho para os nossos filhos, nós já fracassamos em tudo, porque se eu não tenho sucesso sem sucessão, se eu não estou transferindo para a próxima geração os feitos do Senhor, a bondade do Senhor, se eu não estou ensinando meus filhos a temer a Deus, se eles não temerem a Deus, eles não vão temer mais nada, porque a única coisa que segura é Deus. E ela disse, bispa, eu fui entendendo isso através dos cultos, porque eu era uma cega. Uma cega. E outra coisa, nós éramos esses pais fracos, carentes, que não suportava a cara feia de um filho, não queria ficar mal, nós não queríamos ficar mal com os nossos filhos. E lá foi ouvir você falar, ei, você não persegue o amor de filho, você persegue o respeito, você põe ordem na casa. Hoje eles não vão gostar. Agora, mais tarde, eles vão agradecer você. Então, ela disse, tinha muita coisa para mudar. Ela testemunhou e falou, bispo, e ainda tem, mas a gente já está colhendo alguns frutos, porque nós deixamos. Nós tínhamos que ter conduzido desde pequenininhos. E a gente até levou, nós apresentamos eles na igreja. Como ela disse, eu achei que ia dar tudo certo, sem fazer um bom alicerce espiritual, né? E se o espiritual vai bem, todo o resto vai bem. Mas quando o espiritual vai mal, você pode ter certeza que tudo vai desandar. Tá aí, ó. Eles não tinham problemas financeiros. E não tinham problema de saúde, mas quase. Também o casamento dela, ela disse, eu não vou dizer que situaçõezinhas, mas meu casamento é um bom casamento, vida financeira boa, ninguém doente, tá vendo? Mas perdendo os filhos.
perdendo os filhos para o mundo, para o pecado. Satanás laçou e estava levando as piores influências, indo, sendo levado. E isso, ela falou, naquele momento, quando eu vi a situação dos meus filhos, que eu descobri como tudo estava, porque eu descobri do mais velho, e aí fui puxando e descobri do restante, até o pequenininho. Ela viu o quanto os filhos estavam, para ela não estavam, mas estavam abandonados espiritualmente, deixados espiritualmente. Tinham tudo, mas não tinham o principal, né? O menino mentindo, a menina mentindo. Ela disse, mentiras e mentiras. Então, assim, o caráter deformado. Deformado. E como que você vai ter alegria? Você pode ter, tem dinheiro, uma boa casa, parece que está tudo bem, né? Até você ver que aquilo que é tão precioso, porque os filhos são a herança do Senhor, estão perdidos. Estão, assim, caindo num abismo. Por quê? Porque eu me preocupei com muitas coisas, que é o que eu creio que aconteceu com aquela geração. A preocupação de conquistar a terra, a preocupação em ocupar a terra, e agora em viver aquela herança, aquele milagre. Deixaram os filhos. Soltaram os filhos. E aí veio uma geração que não conhecia o Senhor. Aí você lê o livro de Juízes, tragédias e sofrimento e perdas, e aquele povo gemia. Gemia. Uma vida espiritual totalmente bagunçada. Levantava um pouquinho, caía. O Senhor levantava juízes, eles se voltavam de repente, caíam de novo, aquele juiz morria, aquele povo voltava a fazer o que o Senhor reprova. Por quê? Uma geração falhou em ensinar os feitos do Senhor. Veja que Abraão foi levantado com esse propósito de ensinar aos filhos. Você lê lá em Gênesis 18. E você vai ver em toda a Bíblia esse princípio. Ensina os filhos, ensina os filhos. Você começa a ensinar antes mesmo de nascer. Porque você está orando e está abençoando e consagrando o Senhor. Agora, o que adianta você, como ela disse, consagrar os filhos no altar, mas não criar a luz da palavra? Quantos que até consagraram os filhos no altar, mas não criaram com a Bíblia na mão, não conduziram a vida com a Bíblia na mão? Não é só ter filho, é ter uma visão para seus filhos. E tem que ser uma visão bíblica. É o que eu sempre digo, não adianta casar. As pessoas casam e descasam. É casar com uma visão bíblica para o seu casamento e conduzir seu casamento com a Bíblia na mão. É gerar filhos para a glória de Deus e criá-los com a Bíblia na mão. Não é só abrir um negócio, é ter uma visão para aquele negócio e conduzir aquele negócio com a Bíblia na mão. Ou seja, você tem que ter uma visão para a sua vida e ela tem que ser bíblica. Porque se você não for guiado pela palavra de Deus, outra coisa vai te guiar. Se você não tiver uma mente bíblica, pode ter certeza que você vai ter uma mente mundana. Se você não temer a Deus, o temor a Deus é o essencial para a vida do homem. É o princípio da sabedoria. E é a única coisa que segura uma pessoa. É o temor a Deus que segura casamento, que segura filho, que não segura.
É o temor a Deus. Então, se eu não temo a Deus, eu não temo mais nada. Mas quando eu temo a Deus, aí eu não vou temer outra coisa. Porque pode levantar o que for. Eu sei que eu tenho um Deus grande. Agora, se eu não temo a Deus, eu vou temer o que mais? O que eu vou temer? Ei, entendo o que o Espírito está falando com você. Talvez você perdeu muito tempo e é hora de você se levantar e se alinhar com Deus, alinhar sua casa, conduzir sua vida, sua casa e família com a Bíblia na mão. Tem muita teologia por aí. Só precisa saber se ela é bíblica. Nós precisamos de uma teologia bíblica. Nós precisamos de um estilo de vida bíblico, de uma visão de vida bíblica. Viver a nossa vida assim, ó, com a Bíblia na mão. O que diz a palavra de Deus? O que dizem as Escrituras? Ficar com a palavra. Se você temer a Deus e for conduzido pela palavra de Deus, você vai ter uma vida plena, shalom. Você vai ver o poder de Deus e uma próxima geração, seus filhos e netos, bem-sucedidos. Como diz a Bíblia, bem-sucedidos, poderosos na terra. Se crer, desejar, quiser orar comigo, preparar algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que esta palavra tenha colocado luz nas trevas. Que eu deixe pessoas aqui, Senhor, vendo e se levantando. Vendo que não estavam vendo e se levantando. Com decisões firmes, alinhadas à sua palavra. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo. E tomo posse desse entendimento, dessa força, coragem para se levantar e fazer o que é preciso. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores e eu profetizo abundância na vida desses fiéis. E onde esse programa estiver chegando, que o teu povo já tenha se levantado com essa decisão de se alinhar com o Senhor, de criar os filhos, conduzir a família com a sua palavra nas mãos. Que a nossa visão seja bíblica e que possamos, Senhor, começar agora com o que temos, de onde estamos, a fazer o que é certo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449, Rua Taquari 995, na Moca, é onde nós estamos. Hoje a reunião do Deus que Sara. Conta com a gente, é um prazer servir. Se o senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Você vai levantar os muros da sua vida. E você vai chegar no porto desejado. Você vai cumprir com o seu destino. Você vai viver plenamente o seu propósito. E você vai testemunhar que foi nos 52 dias. Dia 6 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê.